Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a fala do Merz, né, o primeiro-ministro alemão que disse que ficou satisfeito de sair de Belém. Olha, meu amigo, Belém é uma cidade muito bonita, eu gostei muito de Belém, mas a verdade é que é uma confusão mesmo aquilo lá, tá? E outra coisa, eu fico imaginando pro pessoal que é gringo o grau de problema que eles têm. E mais do que isso, nessa COP, a confusão lá deve estar no nível 10 mil, né? Ou seja, quando eu fui a Belém, eu fui para fazer uma palestra lá no Banco da Amazônia, eu acho que é isso que é o nome do banco lá. E aí, ou seja, não era um evento especial, era só uma reunião de trabalho lá e coisa e tal, e aproveitei para conhecer Belém e coisa e tal. Não tinha essa confusão que deve estar agora na COP30, né? O pessoal falou essa coisa aqui com todo respeito de novo, apontando o problema da desorganização. É lógico que o pessoal da esquerda já está assim, ai não, que absurdo, a Alemanha está criticando o Brasil, não pode criticar o Brasil. Meu amigo, é verdade, cara. Belém do Pará é quente pra caramba. A organização não tinha ar-condicionado suficiente pro pessoal, ficou todo mundo passando calor lá, o que, cara, é desconfortável, todo mundo sabe. E a cidade deve estar uma confusão danada. Então, Belém não deve levar isso do ponto de vista pessoal, de achar que a cidade como um todo é ruim. Não, o que ele criticou foi a experiência da COP30 em Belém, que todo mundo sabe que foi uma porcaria mesmo, né? O idiota do Lula, o idiota do Barbalho, evidentemente que estavam fazendo merda por ali ao botar em Belém. Belém não tem infraestrutura para um evento deste porte. Essa notícia foi sugerida por Pra Quem É, Serve 2026 é logo ali e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a COP30 foi um fracasso em todos os aspectos, mas neste daqui parece que a impressão que ela deixou nas pessoas que participaram da COP30 foi a pior possível, né? A gente já sabe aqui do calor na COP30, porque, de novo, a gente que mora aqui no Brasil, a gente também é acostumado com esse calor, né, meu amigo? A gente está acostumado a acordar de manhã cedo, tá empapado de suor, de calor, né? O pessoal da Europa não está acostumado com essas coisas, né? Ou seja, o ponto é esse, entenda que a crítica do Merz não foi a cidade de Belém. A cidade de Belém, se você visitar lá num outro momento, conhecer os pontos turísticos lá, é muito bacana você conhecer aquilo lá, né? Mas, pô, imagina, num calor, numa conferência que não tinha ar-condicionado direito, teve atendimento médico mesmo. Ou seja, não é dizer que estava assim um pouquinho mais quente do que o normal. Teve gente que passou mal de calor lá na COP30 por conta de falta de ar-condicionado. E, de novo, isso é claramente falta de planejamento. Vai dizer o quê? Que não sabia que Belém era tão quente assim? Ah, não sabia que Belém era uma cidade quente. Caramba, todo mundo sabe que Belém é uma cidade quente, né? O Brasil inteiro é muito quente. Belém é uma capital muito quente também. E, evidentemente, que foi mal planejado essa COP30 como um todo, para início de conversa com a escolha de Belém. Foi um tiro no pé do Lula e um tiro no pé que teve aviso. Várias vezes a ONU avisou o Lula, olha, não tá legal essa organização em Belém, não tá bacana. Lembra, a gente fez vários vídeos aqui falando sobre isso. Ó, a cidade não comporta um evento desse tamanho, né? Mas o que aconteceu nesse caso aqui? Foi uma troca de favores. Vocês lembram que lá na COP27, que foi logo depois que o Lula foi eleito, foi o pessoal do Consórcio Amazonas, na Consórcio Amazônia, que levou o Lula para falar na COP27, porque o Lula não era nada no Brasil ainda, né? Ele tinha ganhado a eleição, mas não era o presidente ainda, né? E aí o Consórcio Amazonas preparou uma salinha lá, que não era a sala oficial de discurso, para o Lula ir lá e falar e não sei o que lá, e o Lula com certeza prometeu a eles em troca que a COP30 seria em Belém do Pará. E aí por isso que o Lula não quis tirar de Belém do Pará, mesmo com todo o aviso, com a ONU falando. De novo, não estou criticando Belém do Pará, adoro Belém do Pará, é uma cidade linda. O problema meu é que ela não tem estrutura para um evento deste tamanho, como ficou claramente demonstrado com isso daí, né? Aí o que aconteceu? O ministro alemão agora falou que ficou feliz de ir embora de Belém. Não foi só ele não, tá? Todas as pessoas aqui, vamos ouvir ele falando aqui, ó. Isso aqui, numa conferência de imprensa, lá tá, a tradução tá aqui, ó. Aqui, ó. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Senhoras e senhores, nós vivemos nos países mais bonitos do mundo. Ele está se referindo à Alemanha, né? Ele está na Alemanha já, né? Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Semana passada eu estava com jornalistas lá no Brasil e eu perguntei para eles, vocês gostariam de ficar aqui no Brasil e coisa e tal? Da hat keiner die Hand gehoben. Wir waren alle froh, dass wir vor allem aus diesem Ort, wo wir da waren. Nenhum deles levantou a mão. Todo mundo ficou feliz de estarmos voltando para a Alemanha, né?
wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Por termos saído daquele lugar em onde estávamos. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que foi uma experiência muito desagradável no final das contas. De novo, o problema é a experiência do pessoal que foi na COP30. Não é a Belém do Pará em si, é a experiência do pessoal que foi lá na COP30. E, de novo, a culpa disso é a culpa do Lula. O Lula tinha que saber que, por mais que, legal, quer incentivar a região norte, nordeste, quer fazer eventos lá, entupir o rabo de dinheiro, é verdade, um monte de gente entupiu o rabo de dinheiro com esse negócio da COP, né? Um monte de licitação fraudada, um monte de sobrepreço, não sei o que lá. Entupiu o rabo de dinheiro, eles entupiram, mas olha a imagem que causou do Brasil lá fora, né? Eu não sei se o Merz já veio ao Brasil em outras ocasiões. Talvez tenha sido a primeira viagem dele ao Brasil. Olha a imagem que o cara ficou do Brasil. De novo, não é Belém. Belém é uma cidade bonita, é uma cidade bacana, mas é a situação, como é que foi aquilo ali. Calor dos infernos, nada funcionando, tudo parado, uma dor de cabeça para tudo quanto é lado, protesto para tudo quanto é lado, uma confusão danada numa cidade que claramente não tem estrutura para um evento deste tamanho. E, de novo, foi avisado, ninguém pode dizer que não, mas a gente não sabia, a gente achava que ia dar certo. Não tem como saber, a ONU falou, teve mais de 5 reuniões, eu cobri isso aqui, o pessoal pedindo uma solução, não, Lula, tem que mudar a COP, não dá para ser em Belém, tem que mudar a COP de lugar. Se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em São Paulo, já seria difícil, porque é um evento muito grande, para você conseguir acomodar esse monte de gente, né? Mas bem ou mal, o Rio de Janeiro e São Paulo já tem estrutura melhor, ou talvez em Brasília também, para ficar mais perto lá, mas já tem uma estrutura melhor para suportar um evento deste tamanho. Não quiseram fazer em Belém, por quê? Licitação roubada dos barbalhos lá da galera lá de Belém, né? Isso eles fizeram. Aqui, ó, lá no Paraguai o pessoal tá reclamando pra caramba aqui, que os deputados brasileiros questionam a legalidade dos gastos de Itaipu, né? Lembra, Itaipu é uma empresa binacional, tá? O fato da Itaipu tá torrando dinheiro como se não houvesse amanhã na COP30, isso significa que o Paraguai tá perdendo dinheiro também, né? A Itaipu, em tese, o lucro que ela tem é dividido entre Brasil e Paraguai. E o pessoal do Paraguai não está gostando não, estão acompanhando esse negócio aqui, as reclamações do que está sendo gasto aqui, ó. Os meios do Brasil, sócio do Paraguai por partes iguais em Itaipu, basicamente questionam a legalidade desses investimentos na COP30, de mais de 1.510 milhões anuais o gasto da Itaipu, né? Ou seja, 1 bilhão e 500 milhões anuais os investimentos que têm sido feitos por Itaipu, né? Você sabe que Itaipu, no governo Bolsonaro, já estava certo para baixar a tarifa de energia, né? Itaipu. Aí o que o Lula fez? O Lula quis manter a tarifa de energia e gastar em investimentos aleatórios que ele inventou aí, inclusive na COP, né? Ou seja, isso é só um pedaço, tá? Você pode ter certeza que tem mais um monte de investimento indevido na COP, um monte de fraude de licitação. A gente já viu aí o pessoal reclamando de coisa superfaturada, não sei o que lá. Essa COP foi roubalheira dos barbalhos, a verdade é essa. Mas o pior é isso, acabou gerando uma imagem ruim para o Brasil lá fora, né? E eu tenho certeza, pode ser que o Merz falou isso, depois ele pode até pedir desculpa, não sei o que lá, porque era uma coisa interna, né? Não esperava que tivesse repercussão no Brasil, mas a verdade é a seguinte, eu tenho certeza que a maior parte do pessoal que foi lá também agradeceu de ter ido embora. Por quê? Porque Belém é ruim? Não é porque Belém é ruim, é porque estava uma confusão danada. A cidade não comporta um evento deste tamanho. A desorganização foi enorme. Ar-condicionado é vida, meu amigo. O pessoal, aqui no Brasil, a gente está acostumado com um pouquinho de calor, né? Não tem essa, não tem como viver no Brasil e não ter calor, né? Mas Belém do Pará é uma cidade muito quente. E para os gringos, cara, para os gringos tem que ter ar-condicionado, cara. Não tem jeito. Os caras inventaram um negócio que não tinha nenhuma lógica. Enfim, muito triste isso, uma oportunidade enorme. Ainda acho que o ideal seria não fazer a COP no Brasil, porque a verdade é que, porra, pra que esse negócio de COP? Esse COP é inútil, né? Agora, acabamos passando uma mensagem ruim, a COP foi um fracasso completo, porque o número de líderes de Estado não chegou a 30, que estavam esperando 57, só chegaram 30. E a COP já está acabando, acho que essa semana ainda tem COP ainda, mas já está acabando, e no final das contas, efeito nenhum, resultou em nada de nada esse negócio, né? Como é que o pessoal vai ter mais confiança? O pessoal da esquerda gosta de dizer, não, porque o Brasil voltou, o Lula está trazendo as pessoas de volta para o Brasil. Não, meu amigo, o Lula está passando vergonha, está botando o nome do Brasil no lixo, a verdade é essa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.